Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trago para vocês a continuação do caso da Lindsay Busiak. Como vocês já sabem, no episódio anterior, eu contei quem era a Lindsay, como ela foi atraída para a armadilha e os detalhes iniciais das investigações. Então, Alexandre, chegou a hora da gente discutir as teorias do caso e de falar também sobre alguns assuntos um pouco mais delicados. Antes da gente entrar nas teorias sobre esse crime, eu acho muito importante fazer algumas observações. O caso da Lindsay se tornou ainda mais confuso por causa de uma série de informações equivocadas, muitas delas vindas do próprio pai da Lindsay, o Jeff Busiak. Após o assassinato da filha, o Jeff criou o site lindsaybusiakmurder.com com o objetivo de investigar o caso e buscar novas evidências. Mas ao longo desse processo, ao longo desses 18 anos que já se passaram, ele também fez diversas afirmações e acusações sem fundamento. E até hoje, grande parte dos relatos sobre a morte da Lindsay na mídia se baseia na versão apresentada pelo Jeff. Uma das primeiras alegações feitas por ele era que a filha teria visto algo que não deveria antes de morrer, uma narrativa que aparece em várias versões sobre esse caso. Em um post de 2012 no site, o Jeff chegou a dizer que ele havia encontrado uma carta deixada pela Lindsay, na qual ela mencionava nomes e descrevia acontecimentos anteriores à sua morte. O Jeff escreveu no site: "Ela explica o que viu que não deveria ter visto." Mesmo sem jamais tornar o conteúdo da tal carta público, o Jeff continuou sustentando essa versão e apresentando diferentes teorias sobre o que a Lindsay teria presenciado. Mais recentemente, ele parou de falar da carta e passou a dizer que foi durante a visita que ela fez para ele em Calgary, em dezembro de 2007, que a Lindsay teria dado a entender que viu algo errado, embora ela nunca tenha revelado o que ela viu para ele. Já a mãe da Lindsay, a Evelyn Reitmer, afirma que a filha nunca mencionou nada parecido para ela. A Evelyn afirmou que conversou com várias amigas da Lindsay e ninguém jamais ouviu ela dizer algo assim. A Evelyn também contou que ela entrou em contato com a polícia após saber que o ex-marido afirmava ter encontrado a carta deixada pela Lindsay. E segundo a Evelyn, as autoridades informaram que nunca receberam esse documento. O jornalista Xander Sherman, do Capital Daily, procurou o Jeff para questioná-lo sobre a carta e sobre algumas outras alegações feitas por ele relacionadas ao caso. Parte das informações levantadas pelo Xander veio de e-mails fornecidos por um ex-administrador do site do Jeff. Esses e-mails revelam os bastidores do site lindsaybusiakmurder.com, incluindo trocas de mensagens entre o Jeff e os seus colaboradores, além de detalhes sobre algumas das versões mais conhecidas envolvendo o assassinato. Em uma mensagem de 2013, o Jeff parece reconhecer que a tal carta era falsa. Ele escreveu a um dos administradores do site: "Essa carta falsa certamente está incomodando algumas pessoas, não é?" O popular podcast gringo de true crime chamado Case File produziu um episódio sobre o caso da Lindsay em 2016. E os e-mails obtidos pelo Capital Daily mostram a troca de mensagens entre o Jeff Busiak e entre o roteirista e apresentador anônimo do programa, conhecido na época como Brad. O Brad informou ao Jeff que ele pretendia produzir o episódio da Lindsay com base em informações públicas e ofereceu ao Jeff o controle editorial sobre o conteúdo. Ao que o Jeff respondeu: "Não tenho problema nenhum em você prosseguir como descreveu, desde que eu mantenha algum tipo de controle sobre o produto final."
O Brad escreveu um primeiro rascunho do roteiro e o enviou ao Jeff. E após uma ligação telefônica entre os dois, uma nova versão do roteiro foi produzida, dessa vez incluindo descrições sensacionalistas, como uma suposta mutilação dos seios da Lindsay e outros detalhes que não eram verdadeiros. Ao revisar o texto, o Jeff pediu que o Brad fosse mais incisivo. Cada vez que você reescreve, percebo que você suaviza algumas partes. Por favor, não se acovarde. O Case File também entrevistou o sargento Chris Horsley, que mais tarde afirmou que os seus comentários foram tirados de contexto. Inicialmente, o episódio terminava com uma fala do sargento, mas o Jeff exigiu mudanças. Ele escreveu: "Vocês estragaram tudo, dando a eles a última palavra. Isso não é jornalismo justo. Se querem que esse programa seja épico, as pessoas precisam me ouvir." O podcast seguiu as orientações do Jeff e alterou o encerramento do episódio. Pouco depois do lançamento, o Brad informou que o episódio havia sido baixado 187 mil vezes na primeira semana. O episódio, o caso 28, foi considerado um sucesso por ambos e por muito tempo foi uma das narrativas mais populares sobre o assassinato da Lindsay, chegando a ser citado na página do caso na Wikipedia. Mas em 2025, no final de 2025, o episódio foi removido do Spotify. Era realmente um episódio problemático e ele se tornou fonte de muitas matérias, vídeos e episódios de podcast sobre o caso da Lindsay. Na época, o Case File ainda era um podcast que estava começando, né? Esse foi o episódio 28 deles, era o primeiro ano do podcast. Hoje em dia, com mais experiência, eu acho que eles com certeza teriam feito um trabalho melhor e mais imparcial. Quem sabe no futuro eles revisitem esse caso ou contem essa história de uma forma diferente, sem o Jeff estar exercendo o controle sobre tudo que eles falavam, né? Em agosto de 2017, surgiu um comentário no fórum do site administrado pelo Jeff com a seguinte mensagem: "Eu matei a Lindsay e esses policiais estúpidos nunca vão provar isso." A postagem parecia uma confissão sobre o assassinato e chamou a atenção por atacar diretamente a polícia de Sunnett. O comentário dizia ainda que a polícia nunca conseguiria provar nada e que já tinham até encerrado a investigação. Após esse comentário surgir, o Jeff, ao ser procurado pela mídia local, declarou: "Essa é a primeira vez que alguém assume responsabilidade pelo crime. Desde o início, pedi que o covarde se apresentasse. Talvez agora ele tenha decidido fazer isso. Espero que a polícia de Sunnett descubra quem ele é." A polícia, por sua vez, informou estar ciente do conteúdo publicado no site, mas evitou comentar detalhes, afirmando apenas que o caso continuava em aberto e que todas as pistas estavam sendo investigadas. Pouco depois, o sargento Chris Horsley e outro policial foram até o escritório do Jeff em Calgary para confrontá-lo sobre questões relacionadas ao site. Entre elas estava a confissão falsa, esse comentário de 2017. Embora o Jeff tenha negado publicamente ser o autor da postagem, informações obtidas pelas investigações do Capital Daily indicam que ele admitiu à polícia algum nível de participação no episódio. Num e-mail enviado a um ex-administrador do site, o sargento Chris Horsley disse: "Confrontei o Jeff sobre o site. Ainda não recebi o endereço IP da postagem com a falsa confissão. No momento, parece que ele não tem interesse em fornecê-lo." Segundo o Chris, como o único administrador do site na época, o Jeff deveria ter acesso a esses dados. Após o encontro, o sargento Horsley declarou que confissões falsas, desinformação e boatos na internet estavam consumindo recursos da polícia e poderiam prejudicar um eventual processo judicial. O Jeff, que meses antes havia elogiado o sargento publicamente, passou a se referir a ele com um apelido ofensivo, insinuando até o uso de drogas ilícitas.
Não sei exatamente as palavras que ele usava, mas, tipo, sugerindo que o sargento Chris Horsley, nessa época ele já era até um detetive, não era mais só sargento, que ele estaria envolvido com o tráfico de cocaína na região de Calgary, sabe? Na região de Calgary não, na região de Vitória. Mas, assim, a mudança de tom dele em relação ao sargento que foi bastante surpreendente. Porque ele era super amiguinho e super elogiava muito a polícia, elogiava o sargento pessoalmente. E depois que ele fez essa declaração sobre como as confissões falsas estavam atrapalhando a investigação, o Jeff começou a xingar ele e falar mal dele e insinuar coisas a respeito dele. Sendo que, por que você iria começar a brigar com o sargento que cuida do caso da sua filha quando ele tá só dando bronca em quem faz confissão falsa? Isso é ilegal, né? E isso deveria atrapalhar a descobrir quem realmente matou a sua filha. Então, por que você ficou tão sentido com isso, pessoalmente? Vestiu a carapuça. Ainda em 2017, 2 voluntários que administravam o site do Jeff há anos se afastaram dele, o acusando de divulgar informações falsas sobre o assassinato da Lindsay e afirmando que não podiam mais apoiá-lo. Um dos voluntários escreveu num e-mail: "Sim, você é um pai enlutado, mas isso não lhe dá o direito de abusar verbalmente das pessoas ou difamá-las." O Jeff respondeu chamando os voluntários de malucos e ameaçando divulgar informações pessoais, como endereço e telefone, caso não recebesse uma resposta em 48 horas. Ele também entrou em contato com um familiar de um dos ex-voluntários, afirmando que o homem estaria envolvido em algo muito perigoso. O ex-voluntário denunciou o contato à polícia e o descreveu ao Capitol Daily como uma ameaça velada. O sargento Chris Horsley advertiu o Jeff para que ele não voltasse a contatar essas pessoas. Os voluntários ou família deles, né? Outros e-mails obtidos pelo Capitol Daily mostraram até onde o Jeff chegou para confrontar os seus críticos. Em uma ocasião, ele trabalhou para identificar um usuário anônimo que questionou uma das suas declarações públicas. E após descobrir a identidade do indivíduo, o Jeff enviou mensagens para o supervisor e colegas de trabalho do cônjuge dessa pessoa, insinuando, mas sem apresentar provas, que o casal estaria provavelmente ligado ao assassinato da Lindsay. Em outro e-mail enviado a um repórter, o Jeff afirmou esperar que o casal recebesse má publicidade. Muitas das postagens no site do Jeff retratavam a família do Jason Zylo, o namorado da Lindsay, como suspeita. A situação chegou a tal ponto que, em 2022, a mãe do Jason, a Shirley Zylo, processou o Jeff e 2 associados dele por difamação, alegando que eles haviam publicado textos que a acusavam falsamente de assassinato. A ação foi movida no Supremo Tribunal da Colômbia Britânica e afirmava que o Jeff havia publicado ou providenciado a publicação de diversas postagens no site lindsaybuziakmurder.com com acusações infundadas sobre a Shirley. Em sua defesa, o Jeff negou todas as alegações. Ele disse que não escreveu, autorizou ou teve conhecimento das publicações mencionadas, contestou o caráter difamatório das acusações e afirmou que a Shirley não sofreu danos. Ele também citou um aviso legal do site que afirmava que o conteúdo se baseava em opiniões pessoais, além de destacar que as postagens haviam sido removidas. Mas, mesmo após ser notificado da ação judicial, o Jeff continuou mencionando a família Zylo em postagens inflamatórias no Facebook, retratando a Shirley e o seu advogado como agressores, além de continuar fazendo doxing com a família Zylo e várias outras pessoas que eu ainda vou mencionar mais pra frente, publicando fotos com nomes, endereços e às vezes até o telefone dessas pessoas no site. A família Zylo disse que essas publicações prejudicaram seus negócios e quase os levaram à falência. Segundo Jason, eles chegaram ao limite. Não dá mais para conviver com esse tipo de acusação sem fundamento, ele declarou. Na entrevista do Jeff para o Dateline, ele afirmou que o Jason não demonstrou sinais externos de luto após o assassinato da Lindsay.
No entanto, a Sarah Busiak, a irmã dela, disse que trabalhou com o Jason depois do crime e que ele estava magoado, confuso e triste. Segundo a Sarah, ela chegou a ser entrevistada pelo programa, pelo Dateline, mas o seu depoimento não foi incluído na versão final do episódio. A Evelyn, a mãe da Lindsay e ex-esposa do Jeff, também contestou várias alegações feitas por ele e criticou o sensacionalismo em torno do caso. A Evelyn declarou: "As especulações na internet, a desinformação e a difamação relacionadas à morte da Lindsay são extremamente negativas, especialmente quando ela era uma pessoa tão positiva e cheia de alegria. Tudo isso é desnecessário e só tornou uma situação horrível ainda pior. Espero que a justiça seja feita em breve para que isso tenha um fim." Em uma rara entrevista recente, a Evelyn disse ainda que não acredita no envolvimento da família Zylo no assassinato da filha e afirmou compreender a decisão da Shirley de processar o Jeff. Ela também fez questão de esclarecer que o Jeff não a representa e que ela mantém contato mínimo com ele, dizendo-se enojada com o frenesi da mídia e as especulações em torno do caso. Eu, pessoalmente, lógico, tenho empatia pela dor que o Jeff carrega pela perda da filha, mas a raiva e o tom venenoso com que ele ataca qualquer um que discorde dele não ajudam em nada. O próprio Jeff já admitiu ter sido menos do que honesto em algumas declarações. Então, como isso contribui para resolver o assassinato da Lindsay? Isso só confunde ainda mais as coisas. Talvez fosse mais produtivo ele contratar um detetive particular, ou então transformar essa dor em ações concretas, tipo lutar por mudanças nas leis sobre visitas a imóveis, ou levar a história da Lindsay para as escolas de corretagem, para ensinar outros corretores a se prevenirem. O que aconteceu com ela foi horrível, mas o comportamento equivocado do Jeff, ainda que alimentado por frustrações compreensíveis, acabou gerando mais sofrimento para ele próprio e reforçou a exploração sensacionalista do caso. E tudo que ele fez nessa época meio que acabou contaminando todos muito... os relatos do caso. Quase todos. Se não fosse essa investigação feita pelo Zander e pelo Capital Daily, não me lembro agora se ela foi publicada em 2021 ou 2023, a gente não saberia o que é verdade, o que é invenção, a gente não teria como separar as coisas. E ainda estaria até hoje levando tudo que o Jeff fala como uma verdade. Principalmente através dos e-mails que ele trocava com os caras que trabalhavam no site, né? Isso. E mesmo que tudo isso tenha vindo à tona, ainda tem muitos relatos na internet replicando que ela viu alguma coisa que não devia ter visto. Ou ainda levando todas essas informações do podcast Case File, as informações do site do Jeff, como a melhor fonte de informações sobre esse caso, então a gente vai reproduzir. Entendi. Entendeu? Se você não tentar dar uma aprofundada melhor, você cai nessas armadilhas. Que ela foi esfaqueada não sei quantas vezes. Mais de 40 vezes. E que os seios mutilados. É muito, muito desnecessário. Durante a investigação, a polícia analisou a vida digital da Lindsay. O seu laptop Toshiba, entregue voluntariamente pelo Jason, revelou a ausência de mensagens de bate-papo, embora não tenha sido possível determinar quando esses arquivos foram apagados. No Facebook, a Lindsay tinha cerca de 700 amigos, mas entre 24 de janeiro e 3 de fevereiro de 2008, período que inclui os dias que antecederam seu assassinato, nenhuma mensagem foi publicada em seu mural, algo considerado muito estranho pelos investigadores, já que a Lindsay era muito ativa na plataforma. A polícia suspeitou que essas mensagens tivessem sido apagadas, possivelmente pela própria Lindsay ou por alguém com acesso à sua conta. Um pedido judicial foi feito ao Facebook para recuperar os conteúdos deletados, mas não se sabe exatamente o que foi fornecido pela empresa. Os investigadores também observaram
que alguns dos amigos da Lindsay no Facebook eram criminosos violentos envolvidos na distribuição ilegal de drogas. A polícia inicialmente considerou que essas conexões poderiam ter alguma relação com o crime. Em novembro de 2007, poucos meses antes do assassinato da Lindsay, alguém em Vitória, onde ela morava, entrou em contato anonimamente com a polícia de Calgary para informar sobre um grande carregamento de drogas a caminho da cidade. Essa denúncia deu início à Operação High Noon, que resultou na maior apreensão de drogas da história canadense até então. Cerca de 8 milhões de dólares em cocaína. A carga foi rastreada até um braço de distribuição do cartel de Sinaloa, liderado pelo El Chapo na época, que atuava fortemente na região de Calgary. 6 semanas antes da sua morte, a Lindsay havia viajado para Calgary para visitar o pai. Durante essa viagem, ela saiu com velhos amigos, todos envolvidos no submundo do tráfico. Na verdade, o grupo de amigos com quem a Lindsay foi para a escola, com quem ela estudou e com quem ela e o ex-namorado Matt andavam em Calgary quando ela ainda vivia lá, era todo envolvido com o tráfico de drogas. A Lindsay também entrou em contato com um antigo conhecido, uma vez pelo Facebook e outra por mensagem de texto. Esse conhecido era parente do Erickson Del Alcazar, cuja família estava profundamente envolvida no tráfico de drogas em Vitória e lucrava muito com essa atividade. Um dos principais associados dos Del Alcazar era o Vide Acevedo, que namorava a Riane, uma colega de trabalho e amiga próxima da Lindsay na imobiliária Remax. Ou seja, havia uma ligação direta entre o círculo social da Lindsay e o mundo do tráfico. O namorado de uma das melhores amigas dela era um traficante conhecido que teria perdido muito dinheiro com a operação policial. No tráfico, quando a mercadoria é apreendida, a responsabilidade financeira recai sobre quem a perdeu. Não existe a opção de você simplesmente aceitar o prejuízo. Muitos envolvidos, incluindo o Vide Acevedo, teriam perdido cerca de 8 milhões de dólares e precisavam provar que eles estavam resolvendo o problema. Todos sabiam que aquela operação havia ocorrido por causa de um informante, mas ninguém sabia quem era esse informante. Tanto a polícia de Saanich quanto a polícia de Calgary afirmaram que não era a Lindsay. Ainda assim, é possível que alguém tenha escolhido uma pessoa inocente para servir de bode expiatório e mostrar para os chefões do tráfico que o problema tinha sido resolvido. A cronologia reforça essa hipótese. Em novembro de 2007 aconteceu a denúncia. Em dezembro de 2007 aconteceu a operação policial. Em fevereiro de 2008 o assassinato da Lindsay. Sendo que, no final de 2007, a própria Lindsay esteve em Calgary em contato com várias dessas pessoas envolvidas no tráfico. Entre os acusados na Operação High Noon estava Léo Beltrán, cidadão mexicano e um dos líderes da rede de distribuição em Calgary. Segundo relatos, ele estava furioso e buscava vingança contra quem acreditava tê-lo denunciado. A irmã do Léo, a Ermila Beltrán, também tinha um ponto de distribuição de drogas em sua casa. Embora a Ermila não traficasse diretamente, ela permitia que usassem o local por ela aparentar ser uma cidadã comum. Algumas pessoas apontaram semelhanças físicas entre o Léo e a Ermila e o casal descrito como os falsos compradores mexicanos que assassinaram a Lindsay. O Léo Beltrán foi deportado várias vezes do Canadá por atividades criminosas ligadas à imigração e acabou proibido de retornar ao país. Antes disso, documentos judiciais indicavam que ele era suspeito em uma investigação não divulgada, possivelmente relacionada ao assassinato da Lindsay. Sob forte pressão para recuperar o dinheiro perdido ou para identificar o informante, o Léo poderia ter acreditado erroneamente que a Lindsay fosse a responsável. Sacrificá-la serviria como prova de que ele havia resolvido o problema.
Apesar da complexidade, a teoria da ligação com o tráfico faz sentido quando se analisa a cronologia, os envolvidos e as conexões com a Lindsay. A Colômbia Britânica tem uma taxa de homicídios muito baixa, mas os casos que ocorrem lá no local geralmente são ligados ao crime organizado. Assassinatos por encomenda, por exemplo, são muito raros na região. Embora não haja provas de que a Lindsay estivesse envolvida com drogas, havia pessoas em seu círculo social, tanto em Vitória quanto em Calgary, que eram ligadas ao tráfico. O encontro com um conhecido que era irmão e sócio do Erickson del Alcazar, pouco antes da grande operação policial, levanta suspeitas inevitáveis. Quanto ao celular descartável usado no crime, é provável que ele tenha sido comprado especificamente para fins ilícitos. Esses aparelhos não rastreáveis são bastante comuns no crime organizado. O telefone foi adquirido por um homem usando um nome espanhol falso, o que sugere que ele poderia ser hispânico. Há rumores de que as autoridades sabem quem o comprou, o que pode ser uma peça-chave no caso. E no crime organizado, tarefas diferentes costumam ser divididas entre pessoas diferentes. Então, quem comprou o telefone não precisa ser a mesma pessoa que cometeu o assassinato. Comprar um celular em dinheiro, sem documento e entregá-lo a outra pessoa não é crime por si só, o que dificulta a responsabilização. A Lindsay pode ter sido morta por engano, por acreditarem que ela fosse uma informante. O Léo Beltrán e a sua irmã Ermila se encaixam em parte na descrição dos suspeitos, mas essa descrição é bastante genérica e não constitui evidência. Trata-se de uma teoria plausível, porém insuficiente para uma acusação formal. Embora o Capital Daily tenha apontado informações falsas atribuídas ao Jeff Buziak, o veículo também omitiu alguns fatos relevantes sobre a Shirley Zilo e a família Zilo em geral. Entre eles, o fato da Shirley ter alugado uma casa para o Zig Matheson, um conhecido traficante de drogas e acusado de assassinato, além da Shirley ter mentido no Dateline ao tentar desacreditar o ex-namorado da Lindsay, o Matt McDuff. Os filhos da Shirley, o Jason e o Ryan, eram amigos do Zig e de outros traficantes locais, incluindo um homem chamado Greg Martel, um corretor de hipotecas desonrado em Vitória que atualmente está foragido. Há inclusive relatos de que o Zig passou o Natal e Ano Novo de 2007 para 2008 com a família Zilo e que ele estava na viagem que a família fez para Whistler, né? A viagem que a própria Lindsay estava com o Jason e tal. Por causa disso, alguns teóricos acreditam que a família Zilo, que trabalhava na mesma imobiliária que a Lindsay, pode ter tido envolvimento no crime. A rua De Souza Place, onde ocorreu o assassinato, recebeu esse nome em homenagem ao Joe De Souza, um incorporador imobiliário que trabalhou em parceria com a Shirley Zilo. Então, ela sabia exatamente como eram aquelas casas, né, que ficavam num local muito afastado e o que uma pessoa deveria descrever especificamente para chegar naquela casa, para o corretor de imóveis, né? A investigadora Yolanda McClary e o detetive de homicídios Dwayne Stanton afirmam que o assassinato da Lindsay não teve características de um crime encomendado por um cartel de drogas. Para eles, o ataque foi brutal, porém amador, indicando um crime pessoal cometido por alguém próximo à vítima, possivelmente alguém com acesso a informações da imobiliária onde ela trabalhava. Em 2008, Nikki, uma antiga amiga da Lindsay, afirmou ter recebido uma ligação misteriosa durante a madrugada de uma mulher com um sotaque estranho. A Nikki lembrou que a Lindsay havia comentado que a sua cliente misteriosa também tinha sotaque. Após a ligação, a Nikki ligou diversas vezes para o número que tinha ligado para ela, até que a Shirley Zilo teria atendido. Segundo a Nikki, a Shirley teria alegado que ela discou por engano, tentando ligar para sua secretária, que também se chamava Nikki. Mas a Shirley nega que esse episódio sequer tenha ocorrido e não se sabe se o caso foi investigado.
É possível que o assassinato da Lindsay tenha envolvido tanto conflitos pessoais quanto conexões com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro por meio do mercado imobiliário. A Riane, a amiga próxima da Lindsay, trabalhava na recepção da Remax. Ela falava espanhol fluentemente e ela namorava o Vide Acevedo, um associado ao tráfico. Após a morte da Lindsay, a Riane passou a acusar a família Zylo publicamente, se recusando inclusive a cooperar com a polícia. Ela alegava ter medo do Zylo, mas nunca explicou exatamente o motivo. O sargento Chris Horsley afirmou que após a grande apreensão de drogas em Calgary, pessoas passaram a ser interrogadas durante a madrugada, indicando uma busca obsessiva por um informante. Interrogadas não pela polícia. Não pela polícia, né? Eram os traficantes invadindo a sua casa, te tirando da cama e querendo que você falasse quem era o informante, se você tinha falado alguma coisa pra alguém, entendeu? Uma caça às bruxas começou no meio do tráfico, exatamente. O Jeff Buziak, em seu site, acusa a Shirley Zylo de ter sido a pessoa que ligou para a polícia de Calgary denunciando o carregamento de drogas. O objetivo seria acabar com a operação dos Del Alcazar para que o Zig Matheson expandisse os seus negócios e conseguisse dominar o mercado. O Erickson Del Alcazar foi preso em janeiro de 2008, causando um prejuízo milionário ao grupo, e logo depois a Lindsay foi assassinada. Após o crime, o Zig Matheson, o associado e amigo da Shirley, teria convocado uma reunião para proteger a família Zylo de possíveis retaliações do Vide Acevedo. Um dos presentes era o Steve DeFrel, hoje membro dos Hells Angels e amigo próximo do Jason Zylo. Só para esclarecer melhor, a droga dos Del Alcazar vinha do México, do El Chapo e tal. A droga contrabandeada pelo Zig Matheson, ele comprava dos Hells Angels. Então, assim, as fontes, né, dos traficantes eram de lugares diferentes. Então, essa operação que acabou com o negócio dos Del Alcazar também acabou meio que com o domínio mexicano ali do em mercado Calgary. de drogas. Isso, ali em Calgary, ali na Colômbia Britânica, em geral. E pro Zig e pros Hells Angels, isso foi ótimo, porque eles conseguiram expandir muito o comércio deles. Entendeu? O Zig Matheson tinha um longo histórico criminal envolvendo o tráfico de drogas. Mesmo assim, ele morava em uma casa pertencente a Shirley Zylo. Embora Shirley tenha declarado publicamente não ter ligação com ele, fontes afirmam que o Zig era amigo da família há anos, frequentava o escritório da Remax e viajava sempre com os Zylo. O Zig foi preso em 2013 por tráfico de cocaína, êxtase e metanfetamina. O tribunal descreveu a sua operação como bastante sofisticada. Apesar disso, a Shirley não despejou o Zig do imóvel. Há indícios, inclusive, de que o Zig fosse o verdadeiro proprietário daquela casa, embora o nome da Shirley constasse na escritura. Existe um vínculo claro entre as famílias Zylo e Matheson. A natureza exata dessa relação permanece desconhecida, mas todo grande traficante precisa de alguém para lavar o seu dinheiro, e o mercado imobiliário é um meio clássico para isso. Então, será que a Shirley e o Zylo eram as pessoas que lavavam o dinheiro do Zig Matheson? Especula-se que a Remax estivesse envolvida em lavagem de dinheiro, fraude hipotecária e tráfico. A teoria principal do Jeff Buziak era de que a Lindsay pretendia terminar o relacionamento com o Jason, mas ela sabia demais e precisava ser silenciada. Embora a família Zylo seja frequentemente apontada como suspeita, após ouvir inúmeros podcasts e analisar diversos materiais, eu não considero essa teoria tão convincente. Eu acho que é possível que alguns membros da família soubessem que a Lindsay poderia estar em perigo devido a conexões indiretas com o submundo do crime local, e eu acho sim que a Shirley devia lavar dinheiro, talvez até de traficantes,
Mas, eu vou te mandar te matar, eu vou te implicar como uma informante porque você quer terminar o namoro com meu filho e porque eu quero que os meus traficantes, entre aspas, ampliem os seus negócios. Porque eu acho que você vai terminar com meu filho e você sabe demais. É meio fantasioso, entendeu? Uhum. Talvez a Shirley realmente tenha feito essa ligação a pedido do Zig Matheson. Ela era realmente a informante, entendeu? Mas daí pra ela ter arquitetado que a Lindsay ia acabar levando a culpa e sendo assassinada já é um passo muito grande, entendeu? Uhum. Na minha avaliação, a Lindsay e o Jason enfrentavam problemas comuns de relacionamento. O Jason parecia ser uma pessoa intensa, influenciado pela sua experiência como atleta competitivo e pela pressão de manter a reputação da família no mercado imobiliário. A única pessoa que alegou que a Lindsay tinha medo do Jason foi o Jeff. Ele o descreveu como obsessivo e controlador. Além disso, se a Lindsay temia os compradores misteriosos, não faria sentido ela pedir que o Jason estivesse presente, que ele ficasse ali fora esperando, caso ela também temesse o namorado, entendeu? Embora os Zylo não estejam acima de qualquer questionamento, eles parecem ter sido investigados de forma aprofundada. As conexões que os ligariam ao assassinato são frágeis e baseadas mais em suposições do que em fatos concretos. Dizer que a Shirley é extremamente suspeita, como muitos afirmam na internet, não é um argumento sólido. Eu acho, inclusive, que pode haver um componente de misoginia nas acusações. Mulheres bem-sucedidas costumam ser julgadas com mais severidade, e muitas pessoas estão dispostas a acreditar rapidamente no pior sobre elas. E eu acho que isso aconteceu um pouco em relação às acusações do Jeff para a Shirley, sabe? Bom, se vocês estão curtindo a cobertura da Marcela do assassinato da Lindsay e estão ouvindo até aqui sobre as teorias, considere se tornar um apoiador, lembrando que os apoiadores puderam ouvir as duas partes de uma vez porque eles tiveram acesso ao nosso vídeo da gravação completa. Eu não interrompi a parte 1 e estou interrompendo aqui na parte 2 e semana que vem eu vou interromper de novo até te convencer a virar um apoiador do podcast. Ou de algum podcast. Apoia qualquer podcast que você curta, porque é muito importante e é o que mais anima um criador de conteúdo a continuar se esforçando. Ok? Ok. Ao invés do assassinato da Lindsay estar diretamente ligado à operação antidrogas em Calgary, tem quem acredite que tudo foi armado para parecer que sim. Houve um alto nível de planejamento por trás desse crime. Alguém deliberadamente preparou uma armadilha para Lindsay naquela casa. O assassinato dela pode ter sido planejado nos últimos meses de 2007 e não como uma consequência da Operação Rhino. Os responsáveis a mataram e usaram a investigação antidrogas como um pretexto, direcionando a polícia para essa linha de investigação. Não há como um crime tão detalhado ter sido organizado nos poucos dias que se seguiram às prisões em Calgary. O planejamento já estaria em andamento muito antes. Eu não sei se eu acredito que pessoas profundamente envolvidas no tráfico suspeitassem que a Lindsay tivesse informações suficientes para ser uma informante. Se esse fosse o caso, eles teriam investigado o círculo ao redor dela. A Lindsay dificilmente teria acesso a esse tipo de informação sobre o carregamento de drogas que vai chegar no dia tal e como vai ser feita a operação, a menos que tudo tivesse sido armado desde o início. E mesmo que alguém lhe mostrasse algo ilegal, por que a Lindsay denunciaria a polícia, sabe? Que vantagem isso traria para ela? Quem denunciou se beneficiou mais do que perdeu. Fazer isso significava colocar a própria vida em risco. Portanto, algo mais importante devia estar em jogo. Talvez essa pessoa soubesse que seria exposta de qualquer forma por outra atividade criminosa. O telefone usado para contatar a Lindsay foi comprado no fim de 2007. A Operação Rhino começou em dezembro daquele ano e resultou na maior apreensão de cocaína da história de Alberta. 14 prisões e 80 quilos de drogas avaliados em 8 milhões de dólares. A organização usava veículos com compartimentos secretos profissionais,
o que indica uma estrutura bastante sofisticada e não uma operação improvisada. As prisões ocorreram em 22 de janeiro de 2008, e se a Lindsay fosse a informante, ninguém saberia disso antes desse momento. Após o sucesso da operação e a prisão dos principais envolvidos, o assassinato foi executado conforme o planejado. Alguém pode ter sincronizado o crime com o cronograma da investigação, criando um motivo plausível que direcionaria a polícia para a linha errada. Criar confusão é uma das formas mais eficazes de evitar a captura. Oferecer múltiplas teorias, dividir o foco dos investigadores e obscurecer a verdade. Também existe a possibilidade de que parte da atividade atribuída a Lindsay no Facebook não tivesse sido feita por ela. Uma das principais provas que a ligam à operação em Calgary é uma ligação feita do seu telefone em dezembro de 2007 para um parente do Erickson Del Alcazar, que foi preso na operação em janeiro de 2008. O ponto é que não há registro de conversa, apenas de uma ligação ter sido feita. É perfeitamente possível que outra pessoa tenha usado o telefone da Lindsay, alguém que já tinha um plano em andamento e que estava deixando pistas calculadas para a polícia encontrar. O mesmo vale para o Facebook. Alguém próximo a Lindsay poderia ter acessado a conta dela enquanto a Lindsay estava ausente ou esqueceu de deslogar. Essa pessoa poderia ter visitado o perfil sabendo que mais cedo ou mais tarde a polícia obteria um mandado para investigar sua atividade online, e cada movimento parece ter sido pensado. O assassinato da Lindsay foi claramente premeditado. Alguém a queria morta. No entanto, ela era, em teoria, uma vítima de baixíssimo risco. O seu único fator de vulnerabilidade conhecido eram algumas associações com pessoas ligadas ao tráfico. Embora eu encare com ceticismo a afirmação de que ela não tinha qualquer contato com esse mundo, não há indícios de que ela tivesse envolvida a ponto de ser suspeita de delatar uma grande operação criminosa. Segundo o detetive sargento Chris Horsley, não havia nada no histórico da Lindsay que indicasse o seu envolvimento com atividades criminosas, tráfico de drogas ou relacionamentos abusivos. Ele afirmou que a Lindsay não era informante e que a natureza pessoal e violenta do assassinato não corresponde ao padrão de execuções encomendadas por organizações criminosas. E sempre que é uma pessoa, que a gente faz algum caso aqui, que a pessoa é morta a facadas, que é um crime muito pessoal, ainda mais você levar de 12 a 15 facadas, é uma coisa que demonstra muita raiva e que, não sei, aquela pessoa tá fazendo aquilo por um motivo, sabe? Né? Então, essa história de que um traficante iria fazer isso, era mais provável que o traficante só atirasse nela, entendeu? Eu ainda acho que o caso da Lindsay foi um crime mais pessoal e passional, mas a gente ainda não fez a ligação. Mas a pessoa pontos, que entendeu? parece que foi encontrar com ela não parecia conhecer, né? Senão não. Nada disso teria... Tudo isso é muito estranho. Às vezes, o fato de ter sido... Tem uma teoria que... Fala. Às vezes, o fato de ter sido tantas facadas era porque os assassinos sabiam que o tempo era pouco. Então, não dava pra fazer algo limpo e demorado. Entendeu? Mas o que é mais limpo do que você dar um tiro na cabeça da pessoa? Não, mas tiro faz barulho, todo mundo vai saber o horário. Entendeu? Então é compreensível. Mas geralmente uma morte assim encomendada é por estrangulamento. Só que, ao que tudo indica, pode ter tido um carro que parou na frente. E a sorte dos assassinos é que o namorado resolveu esperar, não resolveu se intrometer. E quando ele chegou, o Jason chegou, parece que o assassino já estava indo embora. Ele ia sair pela frente, aí ele voltou, porque viu o carro do Jason, e aí eles saíram pelos fundos. Ou então quem estava matando foi outra pessoa e ele estava vigiando. Uhum. Então ali precisou correr com a situação. Eu não sei, entendeu? E aí, pra garantir que a mulher fosse morrer mesmo, foi aquela selvageria. Eu não sei, é difícil a gente se... Tem uma outra teoria também que eu li, que fala que a Lindsay deve ter sido morta por um casal psicopata que estava realizando uma fantasia de esfaqueamento. Eu pensei nisso antes da gente gravar. Sim.
Mas não tem nada que possa apontar para isso. Talvez realmente seja, mas aí eu acho que vai ser mais difícil ainda de descobrir quem são essas pessoas. Porque né? é aquilo que a gente sempre fala, ou eu sempre falo, não lembro. Que sempre que tiver uma parada, um quesito de aleatoriedade, não tem como descobrir. Entendeu? Então, parece alguém que tava planejando, e eu cheguei a pensar nisso. Tipo, como se fosse uma pessoa... fantasia. Uma pessoa que queria matar alguém e pensou, quem é uma vítima tranquila que a gente vai conseguir levar sozinha pro lugar seguro? Um corretor de imóveis. Então, escolheu ela especificamente, ligou pro telefone dela e rolou. E nunca ninguém vai descobrir se foi uma coisa assim aleatória, porque não importa o quanto foi olhar pra vida dela, porque a polícia vai sempre querer olhar pro círculo dela, pra vida dela, pros amigos. Olha só quantas gente ligada à droga que ela conhecia. E se for realmente algo assim mega aleatório, não tem como rastrear. Verdade. Há outros aspectos estranhos nesse caso. Se foi um assassinato por encomenda, por que a Lindsay foi esfaqueada mais de 10 vezes? Se foi um crime passional, quem eram os assassinos? Até hoje, nenhuma teoria parece realmente convincente. É incomum que um crime encomendado por organizações criminosas envolva um homem e uma mulher agindo juntos, aparentando conhecer tão bem a vida pessoal da vítima. Outra questão intrigante é, quando Jason viu o homem pelo vidro da porta, por que ele não estava coberto de sangue? Um ataque com dezenas de facadas inevitavelmente produz respingos. É difícil imaginar que alguém saísse ileso de uma cena assim. Só se ele realmente estava vigiando a cena enquanto outra pessoa cometia o crime. Talvez a mulher cometesse o crime. Como você falou, amor. Devido ao grau de premeditação, muitos acreditam que a Lindsay foi vítima de um assassinato encomendado. A casa estava limpa de impressões digitais, o telefone usado para atraí-la era impossível de rastrear e nenhum vestígio forense relevante foi encontrado. O sargento Dean Jensen afirmou que o crime foi cuidadosamente planejado, com sinais claros de organização e esforço prolongado. Ele também mencionou que pessoas da comunidade estariam retendo informações, criando um silêncio em torno do caso. Eu acredito que o telefone descartável tenha sido comprado com a intenção de ser usado em um crime, ainda que não necessariamente nesse crime. As organizações criminosas costumam adquirir esses aparelhos em grandes quantidades e mantê-los desligados por semanas, até que os registros de câmeras da loja onde eles foram comprados sejam apagados. Depois os ativam para uso pontual e os descartam. Também é estranho que tenham escolhido justamente aquela casa específica para visitação. Imóveis nessa faixa de preço de $1 milhão costumam ter algum tipo de sistema de segurança. Então, como os assassinos teriam certeza de que o local estava vazio, sem câmeras ou alarmes? Isso sugere a existência de alguém com acesso interno às informações do imóvel, possivelmente ligado à construtora, à imobiliária ou ao corretor responsável. Além disso, os assassinos precisariam saber que a casa estava vazia e que a visita seria feita sem acompanhamento, informações que não aparecem nos anúncios públicos, e sim em bancos de dados internos entre os corretores licenciados. Antes de existirem protocolos de segurança mais rigorosos, o mercado imobiliário oferecia o cenário perfeito para esse tipo de crime. Bastava escolher uma casa desocupada num bairro tranquilo e com uma boa rota de fuga, ligar fingindo ser um cliente e pedir uma visita. O corretor acabaria levando a vítima exatamente ao local ideal. É improvável que houvesse muitas casas com aquelas características específicas pedidas pelo casal. O quarto de empregada, por exemplo, era um detalhe incomum. A Lindsay poderia facilmente ter sido induzida a escolher aquela casa para o casal visitar. Tudo indica uma possível ligação com o setor imobiliário, seja envolvendo o namorado, a mãe dele ou alguém da área que teve acesso a essas informações e que conhecia os detalhes da casa. Em 2021, o FBI passou a integrar oficialmente a investigação do assassinato da Lindsay. Uma nova força-tarefa foi formada para reexaminar o homicídio, com a participação de agentes dos Estados Unidos
e o apoio contínuo da Polícia Montada Real canadense. O que o FBI tem a ver com isso? A gente não sabe. Talvez tenham descoberto alguma ligação do tráfico com os Estados Unidos e com o assassinato, ou talvez seja só porque o FBI entende mais de genealogia forense e eles precisam investigar algo relacionado a isso. A gente não sabe por quê, a gente só sabe que o FBI entrou nessa investigação no Canadá. O porta-voz da polícia de Saanich, Marcus Anastasiades, afirmou que os avanços tecnológicos desde a morte da Lindsay permitiram a descoberta de novas pistas e evidências forenses. Segundo ele, os investigadores voltaram a interrogar todos os possíveis suspeitos. Embora nenhuma acusação tenha sido formalizada, o Marcus declarou que acredita que pessoas com informações relevantes possam estar prontas para falar agora. Ele declarou: "Sabemos que provavelmente existem informações que não foram compartilhadas. Ainda há pessoas na comunidade que não conhecem as circunstâncias desse caso. Ainda não é tarde para se apresentarem." Apesar dessas declarações, nenhuma informação concreta foi divulgada publicamente desde então e nenhuma prisão foi anunciada até 2025. O caso permanece sem solução. Quanto ao envolvimento do FBI, há dúvidas sobre o real motivo dessa parceria. Uma hipótese é que existam conexões entre o crime e investigações antidrogas realizadas em conjunto pelo Canadá e Estados Unidos, o que justificaria a presença da agência americana. Outra possibilidade é mais prática. O FBI possui ampla experiência em técnicas avançadas de genealogia genética, o que pode ter sido o principal fator para sua inclusão na nova equipe. A Lindsay teria completado 42 anos em 2 de novembro de 2025. Ela tinha apenas 24 anos quando foi assassinada. Num vídeo publicado no YouTube no dia do aniversário da Lindsay, a mãe dela, Evelyn, declarou: "O dia 2 de fevereiro de 2026 marcará o 18º aniversário do seu horrível assassinato. Mais um ano sem respostas, sem saber quem foi o responsável ou o porquê." A Evelyn revelou que ela foi informada recentemente de que a investigação em andamento sobre a morte da filha estaria sendo encerrada, com os detetives realocados para outros departamentos devido à falta de recursos. Ela disse que as notícias foram devastadoras. Embora os anos tenham passado sem respostas, enquanto a investigação estava em andamento, a Evelyn ainda mantinha esperança de que justiça seria feita. Em resposta, o inspetor Drew Robertson, chefe da divisão de detetives da polícia de Saanich, declarou que o caso continua ativo. Segundo ele, realocações de investigadores fazem parte de ajustes operacionais de rotina e não indicam mudança na prioridade da investigação. Ele declarou: "Reconhecemos o impacto emocional que esse caso teve na família, nos amigos e na comunidade. A nossa equipe mantém contato regular com os pais da Lindsay para atualizá-los sobre o andamento do caso." O inspetor Drew Robertson garantiu ainda que a investigação segue sob responsabilidade da Unidade de Crimes Graves de Saanich, com o apoio de agências parceiras. A Evelyn disse ainda o seguinte: "Como mãe, penso em Lindsay todos os dias. Preciso de respostas e de um desfecho. Toda a família sofre com a falta de esclarecimentos. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Contar a verdade pode trazer paz a uma mãe de coração partido e fazer justiça pela Lindsay, uma mulher especial e maravilhosa de quem todos sentimos muita falta." Esse episódio foi feito graças à colaboração do nosso queridíssimo apoiador, Marcos Emanuel. O que você tá vendo? Você veio no meu ouvido, estava muito alto. Mas as pessoas gostam, né? Então, Muito obrigada, Marcos, por ter escolhido apoiar o Detetive do Sofá. Obrigada por ter escutado, né, essas duas partes do episódio da Lindsay. Eu espero que você tenha gostado. Esse é um caso que eu sempre achei muito misterioso, né? Muito interessante. Por que alguém armaria tudo isso para conseguir
assassinar a Lindsay e tal. Então eu espero que você tenha curtido. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, ganhar um agradecimento especial e principalmente escutar os episódios com antecedência, faça como o Marcos Emanuel e vai lá no Apoia-se ou no Orelo e escolhe a sua categoria de apoio e vem apoiar o Detetive do Sofá. Acabei que a sirene tá chegando. Quem matou a Lindsay Busiak e por quê? Por que eles usaram uma faca e não uma arma? Por que armar tudo aquilo? Será que esse caso algum dia será resolvido, Alexandre? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me dizer o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram das informações que eu trouxe, se eu consegui trazer alguma novidade, já que esse caso é tão famoso por aí. E, sei lá, deixa seu comentário no nosso Spotify, no nosso Instagram. Pode deixar no YouTube também, que eu tô sempre olhando. Isso. E vem aqui no Instagram também pra ver as fotos do caso, né? Que eu sempre esqueço de falar, mas toda semana eu posto. E a gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau! Tchau, tchau!